São Severino nasceu e faleceu no século V, na África. Exerceu grande influência pela sua vida de virtudes, oração e penitência. Fundou vários mosteiros e foi sinal de discernimento para tantas pessoas que queriam se consagrar totalmente a Deus. Ele não fugiu do mundo, pelo contrário, retirou-se por causa do amor de Deus e de toda a humanidade. Quantas vezes São Severino deixou sua vida monástica para ir ao encontro dos reis? Porque, se o rei dos hunos havia falecido, muitas tribos bárbaras queriam invadir aquelas regiões. Em prol da evangelização, São Severino foi se desdobrando em seus mosteiros, se tornaram verdadeiros faróis de uma nova cultura, de uma civilização centrada em Deus. Suas armas, oração e diálogo. Severino faleceu em 482. Nasceu no século XIV dentro de uma família muito conhecida em Florença. Seus pais não poderiam ter filhos. Rezando, veio a graça e tiveram um filho. Seu nome, André. Com apenas 15 anos, ele dava muito trabalho e decepções a seus pais, que sua mãe chegou a desabafar. Filho, você é de fato aquele lobo que eu sonhava. Ele ficou assustado, guardou aquilo no coração e, sem saber, entrou em uma igreja. Ele retomou seus valores e começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como o da cozinha. Também saía para mendigar as necessidades da comunidade. Passou humilhação, mas sempre sentado em Cristo. Ele ordenou-se padre, como tal continuava neste testemunho de Cristo, até que o Nosso Senhor escolheu para bispo de Fiesole. De início ele não aceitou, mas a confiança no amor de Deus ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. E, em 1373, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo que seu falecimento estava próximo. No dia da Epifania, entrou para o céu. Nasceu no século XIII em Arriconha, freguesia de Talgide, próximo a Guimarães, norte de Portugal. Muito cedo ele viu seu chamado ao sacerdócio. Depois passou por Braga, lugar onde foi ordenado a ser bispo. Não demorou muito para ser abade em São Paio. Frei Gonçalo de Amarante pôde fazer várias peregrinações que enriqueceram sua vida espiritual e também apostólica. Depois de voltar dessas peregrinações, ele ainda, com mais ardor para evangelizar, discerniu sua vida religiosa e entrou para a família dominicana. Daí vem o Frei. Quanto ao Amarante, com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante em missão. Ele ficou conhecido como o segundo fundador dessa cidade, porque seu amor apostólico levava a ser sinal no meio da sociedade. Em 1262, partiu para a glória. Viveu entre os séculos 6 e 7, foi um monge ermitão na região de Gaza, na Palestina. São Vital, movido pelo Espírito Santo, saiu da Palestina e foi para o Egito, instalando-se em Alexandria. A sociedade daquele tempo sofria com a prostituição, mas São Vital não julgou, não condenou, nem foi buscar a santidade, pois quem de fato busca a santidade, busca assemelhar-se a aquele. O santo buscava no período do seu dia arrecadar fundos e depois à noite ia ao encontro das prostitutas e oferecia o dobro, apenas pela atenção delas. Ele anunciava Jesus Cristo em Lucas, capítulo 15, o evangelista. São Vital, testemunho da misericórdia, converteu muitas mulheres, ao ponto delas o ajudarem. Algumas senhoras piedosas foram queixar-se desse apostolado com o bispo e São Vital foi preso. No entanto, as mulheres iam se convertendo. Os fatos foram se apurando e viu-se que era uma injustiça contra o santo. Já solto, continuou a evangelizar com este modo ousado, mas o homem que comercializava mulheres o apunhalou pelas costas. São Vital teve forças ainda para deixar por escrito esta seguinte mensagem: convertei-vos, não deixais a conversão para amanhã. Nasceu em 1605 em Corleone, na Sicília, Itália. São Bernardo foi crescendo numa vida longe do relacionamento com Deus e com a igreja. Logo, decidiu então entrar para a vida militar, não para servir a sociedade, mas para dominá-la. De fato, estava longe de Deus. Resultado: numa das discussões que viraram briga, ele acabou num duelo ferindo de morte
um seu companheiro da vida militar. Foi neste momento trágico de sua história que ele abriu o coração para Deus, pois sua consciência foi pesando. Arrependeu-se e começou a busca em uma vida em Deus, uma vida de igreja sacramental. Discerniu um chamado à vida religiosa, buscou a família franciscana e ali tornou-se irmão religioso fiel às regras. Este santo nasceu no ano de 315 em Poitiers. Sua família buscava a felicidade na filosofia hedonista, felicidade como sinônimo de prazer, com puro bem-estar. Aquele jovem, inspirado pelo Espírito Santo, foi agindo até conhecer as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em 345 foi batizado. Ele sofria com as heresias do arianismo. Santo Hilário, pela sua pregação e pelos seus escritos, foi chamado o Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo do Oriente. Nasceu nos Estados Unidos no ano de 1774, em uma família cuja mãe era uma cristã não católica e o pai conhecido como médico muito atarefado e famoso. Santa Elizabeth na Bailey Seton chegou a casar-se, teve vários filhos, mas por falência de seu esposo, tiveram que entrar no ritmo da migração dos Estados Unidos para a Itália. Santa Elizabeth teve uma dificuldade, de tal forma pois não encontrava espaço para a educação dos filhos, que inspiradamente começou uma obra e chegou a ser uma congregação das Irmãs São José, com o objetivo de formar as crianças numa fé católica. Ela faleceu com apenas 47 anos e foi canonizada em 1975.